Olá, então nós vamos dar sequência agora, nós vamos falar sobre o sistema de vasos sanguíneos. Então, eles estão conectados ao coração e são os responsáveis, então, pelo transporte do sangue, do coração até os tecidos e também pelo retorno desse sangue até o coração. Nós temos basicamente 3 conjuntos de vasos que formam os sistemas de vasos. Então, o sistema arterial, composto por artérias e arteríolas, o sistema venoso, que é constituído então, pelo sistema de veias, são várias veias, e também vênulas, que são pequenininhas, e um sistema de capilares sanguíneos. Então, vamos fazer um comparativo entre uma artéria e uma veia equivalentes. Então, por exemplo, se eu estiver falando da artéria aorta, aquela que parte do coração e vai em direção a todos os tecidos do corpo, eu vou fazer um comparativo dela com uma veia maior do que nós temos, que é a veia cava. Certo? Eu poderia estar comparando uma artéria pulmonar com uma veia pulmonar, ou uma artéria renal com uma veia renal. Tranquilo? Equivalente, para que nós tenhamos, então, uma noção da diferença entre esses 2 conjuntos de vasos. Então, observem que tanto a artéria quanto a veia são vasos constituídos, então, por várias camadas. A parte mais interna, que é a mais fininha, é o endotélio, então isso acontece nos 2, e também lá nos capilares. Inclusive, os capilares é basicamente constituído apenas de endotélio. Essa parte bem fininha, praticamente uma camada aí de células. Observe, então, essa camada mediana aqui. Nós temos, então, nos 2 tipos de vasos, musculatura, só que é uma musculatura do tipo musculatura lisa. Então, essa aqui é a musculatura mais parecida com aquela do tubo digestório, dos gonodutos, enfim, das paredes dos órgãos internos. Então, é diferente do músculo cardíaco e diferente também do músculo estriado-esquelético que está associado, então, ao esqueleto. Então, nesse caso, a musculatura lisa é aquele músculo que não obedece à nossa vontade, ele faz contrações involuntárias. E aí, mais externamente, a artéria, então, nos 2 casos, e a veia tem um outro tecido, que é um tecido mais conjuntivo. Qual que é a diferença, então, maior entre uma veia e uma artéria, em relação aos seus constituintes? No caso da artéria, essa camada, esse tecido aqui, ele tem muito mais fibras, aquelas fibras proteicas do tipo elástica, então ela proporciona uma boa elasticidade para a artéria. Já a veia, ela possui um predomínio aqui de fibras do tipo colágeno, que são aquelas fibras mais fortes, mais resistentes e que não têm aquela elasticidade observada aqui nas artérias. Tá? Então, artérias têm a parede muito mais elástica e as veias têm a parede bem mais firme. Agora, além disso, observem a espessura dessa camada em relação a essa. Então, artérias têm as paredes muito mais espessas do que a sua veia ou as veias equivalentes. Viu? Então, já conseguimos fazer essas observações aqui. Eu vou mostrar mais algumas diferenças no próximo slide. Além disso, as veias maiores, as grandes veias, elas possuem internamente válvulas. Lembram daquelas válvulas que nós vimos que aparece lá na base, por exemplo, entre o ventrículo e a base da artéria aorta, entre o átrio e o ventrículo. Então, aqui dentro das grandes veias existe válvula, o que não acontece nas artérias. Tranquilo? Vamos dizer que uma artéria de grande calibre, ela vai se ramificando ao longo do corpo, formando ramos cada vez mais finos e mais de menor calibre. Observe, então, que vai chegar num ponto que você praticamente já não está mais enxergando, ela já está adentrando a parede de um órgão, por exemplo. Nós temos, então, a denominação desse ramo de uma artéria, chamada, então, de arteríola. Então, artérias ramificam até ficar bem fininhas e vão ser chamadas, então, de arteríolas. Depois, quando a arteríola se ramifica mais, um pouquinho, aí você já praticamente não percebe mais esses vasos, porque eles são nível, tamanho, né, celular. Então, os capilares sanguíneos é uma outra rede de vasos. Veja que estão conectando aqui esses 2 grandes vasos, mas eles são bem fininhos, a parede deles é praticamente de uma célula, só o endotélio praticamente que tem. E eles estão entre as células do nosso corpo. Então, veja aqui, né, passando o sangue, e aqui ao lado já uma célula. Tá? Isso aqui então, está dentro da parede dos órgãos, lá nos nossos tecidos, os capilares. Os capilares, veja que eles não estão rompidos aqui, então eles dão uma continuidade da arteríola
né, quando eles se juntam, vários capilares vão se reunindo, formando o que a gente chama de vênulas. São pequenos vasos, já equivalentes aqui, que vão seguir para o sistema, então, venoso. Então, a parede é bem mais fininha, comparando com a própria arteríola. Então, ele vai seguir várias vênulas, vão formando pequenas veias, até formar grandes veias, e vão, então, retornar aí ao coração. Tranquilo? Então, vênulas se reúnem para formar veias. Tranquilo? E vão até o coração. Artérias partem do coração e vão se ramificando até formar arteríolas. Arteríolas bem mais fininhas, aí viram capilares. Isso aqui, então, já no nível tecidual, o leito capilar. E aí se juntam para formar, então, as vênulas. Fazendo mais um comparativo, olhe internamente aqui a veia. Percebe que tem um espaço muito maior dentro dela do que de uma artéria equivalente? Então, a parede da veia é mais fina, é mais firme, a parede da artéria é mais espessa, mais elástica. E internamente, digamos assim, que aqui, se eu fizesse, né, parasse o sangue por um segundo aí em todo o corpo, eu observaria internamente, eu teria bem menos sangue aqui do que aqui. Tá? Então, tem um volume maior de sangue dentro da veia em relação à artéria. Qual que é o papel, então, do sistema arterial como um todo, das artérias e as arteríolas? Então, é transportar o sangue, conduzir o sangue do coração para a periferia do corpo. Então, sempre partem do coração artérias. Elas vão direcionando, então, o sangue para todos os tecidos do corpo, todos os órgãos, inclusive para os pulmões. Certo? Então, artérias partem do coração. Como a gente falou, ela vai se ramificando e formando o que a gente chama de arteríolas. Qual que é o papel, então, além de fazer essa condução, a distribuição do sangue pelo corpo? Elas vão funcionar também como um reservatório de pressão sanguínea. Lembra quando o coração, né, contrai lá na sístole? Nesse meio tempo, o coração precisa se recuperar, entra no período refratário, para ele contrair novamente. Então, quem mantém a pressão, né, e continua, digamos, então, direcionando o sangue dentro dos vasos? A própria pressão exercida pela parede da artéria. Então, veja, quando o coração bombear sangue para dentro da artéria, ela vai se expandir. Lembra que essa parede é elástica, então ela vai se ampliar para acomodar aquele sangue que está chegando, e essa parede vai voltar. Lembra que todo elástico, depois que ela passa, né, vai diminuindo a pressão, ele retorna. Então, ela se amplia e depois retorna. Então, esse sistema arterial vai funcionar também como um reservatório da pressão sanguínea, para manter o sangue fluindo dentro dos vasos enquanto o coração está no momento relaxado. Tranquilo? Então, esse é outro papel. E imagine que esse sangue que vai passar, então, aqui, vai esticando e retornando essa parede aqui da artéria. Conforme vai chegando, então, em vasos cada vez menores, artérias menores e cada vez menores, até chegar na arteríola, imagine que esse sangue que estava pulsando aqui dentro, quando ele chegar lá nos menores vasos, ele já está bem mais lento e com uma pressão menor. E também não está mais fazendo aquela oscilação toda de pressão que a gente percebe lá no comecinho, né, logo que o sangue sai do coração. Então, ele também vai fazer a correção, vai corrigindo as oscilações, aqueles picos de pressão que é observado então nas artérias maiores. Então, são esses três papéis das artérias. Então, distribuir o sangue do coração em direção, né, todos os tecidos do corpo. Vai funcionar como reservatório de pressão sanguínea e também corrigir a pressão. Por isso, quando você vai aferir a pressão do teu sistema, você vai aferir a pressão arterial e não pressão venosa. Tranquilo? Então, pressão arterial, já que esses vasos, então, são eles que são elásticos, que eles se expandem e retornam. Então, para ter uma ideia, você consegue, por exemplo, sentir esse pulso ainda um tempinho depois que ele, né, surgiu lá do coração, foi para a artéria aorta, e quando ele chegar aqui, na artéria do pulso, você vai conseguir perceber. Então, alguns lugares do nosso corpo, as artérias estão um pouquinho mais superficiais e elas são palpáveis. Então, no pescoço, no pulso, na virilha, por exemplo, são pontos onde as artérias estão um pouquinho mais superficiais. E elas estão, no geral, um pouco mais profundas em relação à pele, e por isso que quando você olha e você percebe, né, na sua pele, você sempre fala, estou olhando as minhas veias, porque as veias são mais superficiais. E lembre, a parede da veia, ela é mais fininha, então eu consigo ver o sangue por transparência, por isso que eu consigo perceber melhor, mesmo na superfície do corpo, as veias em relação às artérias.
Então, falar um pouquinho sobre as veias, o sistema venoso. Então, nós falamos que ele que vai transportar o sangue do tecido, dos órgãos, de volta ao coração. Então, ele faz o retorno do sangue ao coração. Então, veias, retorno do sangue, transporte de volta para o coração. Então, lembra que veias sempre chegam lá no coração, veias vêm ao coração. E as veias, elas resultam da união de várias pequenas vênulas que vão se reunindo e vão formando, então, veias cada vez maiores, tá? Para formar o sistema venoso. Lembra, então, que a parede dela é mais fininha, ela é mais firme, então é rica em fibras colágenas, e ela tem esse espaço maior aqui interno. Além disso, lembre que são nas veias, grandes veias, que nós observamos aquele sistema de válvulas que eu tinha comentado anteriormente. E também, além de proporcionar o retorno venoso, então, ao coração, é o sistema venoso que funciona como um reservatório de volume sanguíneo. Como tem mais espaço interno aqui, então, no momento, por exemplo, que ocorrer algum tipo de perda de sangue, seja por uma hemorragia, você doou sangue, você retira sangue de uma veia, do sistema venoso. Lógico que é o mesmo sangue que está passando aqui, então logo vai chegar aqui. Mas naquele momento, nós temos, então, um volume maior aqui dentro. Então, o que acontece quando ocorre, por exemplo, uma perda sanguínea? Vai ocorrer uma contração dessa musculatura lisa e vai diminuir temporariamente esse volume interno para que mantenha-se a pressão do sistema. Lembra que o reservatório de pressão está no sistema arterial, mas o volume sanguíneo, o reservatório de volume está aqui nas veias, por isso que você coleta sangue de uma veia, você doa sangue, ele é retirado de uma veia, certo? Então, aqui, observando a questão do detalhe aqui das veias. Aqui mostra uma situação em que você tem, por exemplo, lá nos seus membros inferiores, que é difícil, então, fazer com que aquele sangue que desceu por uma artéria, chegou lá no dedão do pé, possa retornar ao coração. Então, o que acontece? Vejo que as veias, tem aqui as válvulas, como eu falei, internamente, então elas estão vindo sangue aqui pelas pequenas vênulas e vão seguir em direção ao coração. Então, a partir do momento que o sangue passa por aquele ponto, ele não vai retornar, porque aqui estão válvulas que impedem o refluxo. Observe aqui a musculatura, vamos imaginar a musculatura aqui, aqueles músculos que estão lá na perna, na barriga da perna, que o pessoal chama, nos gastrocnêmios. São musculaturas esqueléticas, conforme você mexe, você consegue fazer com que eles dão uma apertadinha ali também nas veias. Então, isso vai ajudar a promover o retorno sanguíneo até o coração. Certo? Por isso que muitas pessoas falam, tem um coração na perna. Não é isso. Na verdade, a musculatura da perna ela pode ajudar a dar umas pressionadas aqui para que o sangue que está vindo mais lento consiga retornar ao coração. E, finalmente, então, lembrando que a artéria vai se ramificando, forma arteríolas, e aí depois nós já temos vasos muito fininhos, que estão entre as células do corpo, lá dos tecidos, dos órgãos, são os capilares. Por isso que eles chamam de leito capilar, porque são extremamente finos. Aquele sangue que está vindo com pressão, com uma velocidade, quando for chegando aqui nesses vasos menores, já nas arteríolas, eles já estão bem mais lentos, com uma pressão bem mais baixa. Então, quando chegar no leito capilar, ele está na menor pressão, velocidade possível. Porque imagine que entre esses capilares estão as células do corpo. E é nesse momento que ocorre o quê? Todas as trocas necessárias. Então, sejam, por exemplo, dos gases respiratórios que precisam ser deixados nas células, o gás carbônico que precisa ser retirado, os excretas que precisam ser retirados, os nutrientes que precisam ser liberados para os tecidos. Então, todas as difusões, as trocas ocorrem entre capilares e células, lá nos tecidos. Certo? Então, por isso, eles são vasos extremamente finos, com a parede super fina, praticamente uma camadinha só de células, embora que estejam no mesmo tamanho. Isso aqui é extremamente fino, é microscópico, então nós temos uma única camada e permite, então, passagem de nutrientes, de excretas, de gases entre os capilares e as células dos tecidos que estão entre elas. Então, aqui, para fechar essa comparação, aqui o sistema arterial, aqui os capilares e aqui o sistema venoso. Sempre lembrando que nós estamos fazendo uma comparação entre vasos equivalentes. Eu não posso comparar a artéria aorta com uma veia do dedão do pé, certo? Então, sempre comparando veias e artérias equivalentes. Então, aqui, considerando esse lado, comparativamente, uma grande artéria, bem elástica, como falei, vasos um pouco menores, ela vai se ramificando.
Aqui nós já estamos no nível de arteríolas. Então, vejo que ainda tem 2 camadinhas de tecidos na arteríola. Quando chegar no capilar, é uma camada só. Então, bem elástica, com espaço interno menor do que o sistema venoso. Então, o sistema arterial, qual que é o papel mesmo deles? Promover a distribuição do sangue do coração para todas as partes do corpo. E também funcionar como reservatório de pressão arterial. Lá no leito capilar, trocas gasosas, difusões entre os capilares e as células. Vasos extremamente finos. Vênulas, veja que tem 2 camadinhas de célula, que está o núcleo de uma célula, da outra ali. Se reúne para formar pequenas veias. Observe que as veias têm internamente válvulas. Parede mais fina que a da artéria. E o espaço interno bem maior. Então, o diâmetro interno é maior. Então, o sistema venoso promove o retorno do sangue ao coração. Tanto do lado direito quanto do esquerdo. Lembre que as veias pulmonares chegam no lado esquerdo do coração, lado esquerdo. Aqui são as cavas, chegando do lado direito. Então, veias que levam de volta, que promovem o retorno do sangue ao coração. E funciona como volume de sangue, né? Um reservatório de volume de sangue. Então, quando ocorre uma perda, como eu falei, ocorre uma contração, uma diminuição desse espaço interno, para fazer de conta que nada aconteceu, até que o corpo consiga resolver, consiga novamente repor esse sangue perdido. Tá? E lembrando, dentro das veias é que tem válvulas que promovem, então, a passagem do sangue e impede que ele retorne. Quando a pessoa tem problema nessas válvulas, é que ela tem aquelas varizes, que o sangue não consegue retornar de uma forma adequada. Só mais um detalhe aqui do sistema, então, de capilares, como eu falei, vasos bem fininhos, né, e que vão, então, permitir todos, né, os processos de trocas, tanto de liberação quanto retirada de substâncias das células. E não esqueça que o coração é um órgão, o sangue está passando por dentro dele, mas ele está funcionando como uma bomba. Então, o próprio músculo cardíaco é um tecido vivo e precisa de uma vascularização. Então, observem, além daqueles vasos que chegam e partem do coração, que são as veias cavas, artérias pulmonares, daí do outro lado estariam as veias pulmonares e a artéria aorta, além desses vasos, nós temos que visualizar que nós temos vasos irrigando a própria parede do coração, o próprio músculo cardíaco. Então, observe aqui a artéria aorta, lembra que ela está levando sangue oxigenado para o corpo todo. Já no comecinho aqui, no que a aorta sai do coração, lá do lado do ventrículo esquerdo, observe que já tem um ramo para cá e um ramo para cá. São as chamadas artérias coronárias, que vão vascularizar, vão levar sangue para a própria parede do coração. Então, não esqueça que essas artérias coronárias ramificam, e aí você não visualiza mais elas, porque elas já estão formando parte aqui do músculo cardíaco, já estão lá nos capilares cardíacos. E quando esses capilares se juntarem, eles vão se reunir e formar as vênulas e sair da parede cardíaca aqui, do músculo cardíaco, como um sistema aqui de veias cardíacas, que vão formar o chamado seio coronário. Então, distribui sangue para as próprias células do coração e retira os resíduos pelo sistema, então, aqui das grandes veias cardíacas, e vai retornar aonde? Onde que vai retornar esse sangue todo da parede cardíaca? Ele tem que retornar, como todos os outros órgãos, para a base aqui da veia cava e retornar do lado direito do coração. Então, esse seio coronário, a parte das veias cardíacas, retorna aqui ao átrio direito, junto com a veia cava. Tá? Tranquilo? Então, gente, o próprio coração, como todos os outros órgãos, recebe, então, e precisa vascularizar sua própria parede. E como eu falei, quando você vai verificar se está tudo certo, né, com o seu sistema cardiovascular, você vai normalmente aferir o que a gente chama de pressão arterial. Lembre que são as artérias que funcionam como reservatório de pressão. Então, nós temos um aparelhinho aqui, na verdade são 2 aparelhinhos que são utilizados para aferir essa pressão, para saber se está tudo dentro do padrão. Então, nós temos aí, digamos, uma tabela que mostra qual que seria o mais esperado, né, para pessoas adultas, idosas, crianças, né? Então, num adulto saudável, normal, as pressões aí aferidas seria a pressão sistólica,
que a gente mede em milímetros de mercúrio, então seriam 120 milímetros de mercúrio, e a pressão, que a gente chama de pressão baixa ou pressão inferior, que seria a diastólica, que é 70 milímetros de mercúrio. Então, gente, vamos utilizar os termos apropriados. Estamos aferindo, medindo a pressão arterial. Nada de falar, vamos tirar a pressão. Por quê? Se você tirar a pressão, o que vai acontecer? Você vai matar a pessoa, certo? Então, vamos aferir ou medir a pressão arterial com esse equipamento aqui. Então, nós temos basicamente a seguinte forma. Então, esse aqui é usado mais nas clínicas, nos hospitais. Hoje em dia tem uns que são digitais, que são muito mais fáceis de utilizar em casa. Mas digamos que você tem, então, um equipamento que é, digamos, o mais utilizado lá nos hospitais, que seria, então, esse manguito inflável, que é o esfigmomanômetro, e você conta com o auxílio desse outro aqui, que é o estetoscópio. Você pode auscultar, ouvir os sons também, né? Coloca isso aqui na orelha. Então, esse é o estetoscópio, que o médico utiliza para ouvir também os sons, os sopros cardíacos e também quando a pessoa tem algum problema nos pulmões, né? Então, o estetoscópio e auxiliado, então, pelo esfigmomanômetro, que é esse manguito inflável aqui. Então, ele é associado a uma coluna de mercúrio, é como se fosse lá o termômetro para medir febre, nesse caso, para medir pressão, certo? Então, o que acontece? Observe aqui, nós temos, então, esse equipamento, então, essa abraçadeira, né, colocada aqui no antebraço, e esse manguito, então, que vai ser, então, a gente fecha esse manguito, e você vai começar a inflar até ficar acima do que seria esperado para o número mais alto, né, de pressão. Então, normalmente se coloca acima do 120, já pelo 180, a não ser que a pessoa tenha problemas de pressão, já sabe que tem uma pressão alta, você pode pôr até uns 200. Você vai inflar até marcar aqui pelo menos uns 180 milímetros de mercúrio. Quando você faz isso, que você comprime, o que acontece? Percebe que você vai, como se estivesse naquele momento parado, né, de a passagem do sangue. Então, você não vai mais sentir o pulso, né, aqui na região do pulso. Não sente mais aquele batimento. Por quê? Porque você parou, né, bloqueou aqui a passagem sanguínea. Lógico que não pode esperar muito tempo, senão a pessoa começa a ter problemas aí no braço, certo? Então, vai soltar, abrir bem devagarinho aqui esse manguito. Esse ar vai começar a sair da braçadeira. E no momento que ele conseguir passar rapidamente, né, que conseguiu ter força suficiente para atravessar aqui, nós vamos marcar que vai ser o máximo de pressão exercida. Normalmente coincide lá com 120 milímetros de mercúrio, que é o valor mais alto que a gente refere na pressão. Então, no momento que o sangue consegue passar essa barreira, né, então, na hora que você tirar do manguito, né, esse ar, ele vai permitir então, a passagem do sangue. Tranquilo? Então, isso aqui a gente referiu a pressão alta. E você vai ficar tanto ouvindo, né, você pode ficar ouvindo aqui, ó, observe o estetoscópio está sobre um vaso aqui na região, né, do interior do cotovelo, e você vai, então, perceber que vai chegar um momento que você vai ouvindo sons, ruídos, até cessar. Esse é o momento em que cessa o movimento, né, os ruídos que você está ouvindo aqui, e que o sangue, então, agora já está na sua pressão usual, ele está conseguindo circular normalmente, a gente vai aferir um menor valor, que nesse caso, geralmente, é o 8, mas pode chegar a 7, né? Então, 12 por 8 ou 120 por 80 é o mais usual dentro dos parâmetros aí comparados, tá? Então, até com 7 você consegue ouvir aí normalmente os ruídos. Depois ele vai cessar. Então, a pressão arterial, ela é aferida justamente para perceber se algum problema, né, de obstrução em algum vaso, se a pessoa realmente tem os vasos, né, as artérias já obstruídas por algum problema de aterosclerose, alguma coisa nesse sentido, aí os médicos conseguem, então, acompanhar, ouvindo, né, tanto auscultando aqui, quanto fazendo essa medição, essa aferição da pressão com esse manguito inflável, tá? Então, esfigmomanômetro é esse manguito inflável, e estetoscópio é esse que a gente utiliza para auscultar, então, com os ouvidos, tranquilo? Pressão arterial. Então, a próxima aula, agora na sequência, nós vamos falar aí sobre a circulação sanguínea em si, né? Todo o movimento do sangue percorrendo agora do coração e pelo interior dos vasos, retornando ao coração.